Declare: quem tu és. O meu coração, amor que faz mudar. Santo, Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Muitas vezes nós não temos dimensão do que o louvor é capaz de fazer no mundo espiritual. Pela manhã eu estava explicando, Davi, quando instituiu a casa de Deus, uma das primeiras coisas que Davi fez, ele levantou 4.000 levitas. Ei, 4.000 levitas para adorar na casa de Deus 24 horas. Você está tirando 2 horas para adorar a Deus. Você já imaginou essa casa aberta para ser adorado aqui o Senhor durante 24 horas? E tendo um rodízio de adoradores, você tem a oportunidade de adorar. Porque quando você adora, o inferno estremece. E quando você adora, o inferno tem que paralisar. E você atrai a presença de Deus. Você está adorando para atrair a presença de Deus. Daqui a pouco nós vamos ouvir a palavra, que é o poder dele em ação. Mas enquanto você adora, você está atraindo essa presença dele maravilhosa. E é esta presença que tem poder para te curar. É esta presença dele que vai fazer algo sobre a tua vida. É este louvor que derrubou por terra aquela muralha de Jericó. É o mesmo louvor que Paulo e Silas adoraram naquela prisão. E quando adoraram, as cadeias daquele lugar não suportaram a adoração de Paulo e Silas. Eu não sei como você adentrou, mas posso declarar que como você vai sair daqui, cheio de autoridade de Deus, cheio da unção de Deus sobre a tua vida. É por isso que você entrou para adorá-lo. Não permita que o inimigo roube de você a adoração. Não permita que o inimigo tire de você o poder e a capacidade de você adorá-lo. Então levante a sua voz e declare junto com a equipe de louvor que chegou aqui junto para adorar a Ele, declarando. Aleluia! Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Tem adoradores aqui? Tem adoradores aqui? Se tem adoradores aqui e são verdadeiros adoradores, você não adora pelo que você vê, você adora porque você já sabe que Ele é sobre a tua vida. Então adore. Vai oferecendo um louvor a Ele. Diga: Senhor, Tu és incomparável mesmo. Tu és incomparável, Senhor, porque de onde o Senhor me resgatou, de onde o Senhor me tirou, o que o Senhor fez na minha vida, não existia ninguém que poderia fazer. É por isso, meu Deus, que eu vim adorar o Senhor esta noite aqui. O meu culto não começou agora, já começou desde cedo, Senhor. Eu tenho motivo de adoração, eu tenho motivo de exaltar o Teu nome, e nada vai impedir o que o Senhor tem para fazer na minha vida e através da minha vida. Eu vim para Te adorar, eu vim para Te adorar, eu vim para Te exaltar, eu vim para declarar o quanto o Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor é justo, o Senhor é tremendo. Todos os meus dias já estavam registrados no Teu livro, Senhor. Então o Senhor já sabia de tudo, o Senhor já sabe de tudo, e é por isso que eu tenho motivo de Te adorar, Senhor. Eu Te adoro, Senhor. Eu Te exalto, Senhor. Eu Te dou a honra, eu Te dou o louvor, eu Te dou a exaltação. Seja glorificado, Senhor. Seja exaltado esta noite, Senhor, pelos Teus feitos. Se você acredita desta forma, levante a sua mão para cima e dê uma salva de palmas a Ele. Eu não sei o que vai estremecer na tua vida. Talvez você está dizendo: pastor, eu cheguei aqui hoje com enfermidade, assim como eu cheguei. Daqui a pouco eu quero declarar: nós vamos estar curados.
Ah, pastor, eu cheguei aqui hoje e tenho situações para me resolver. Quero te dizer, enquanto você adora, os grilhões vão ser abertos, as portas vão ser abertas, os grilhões vão cair por terra e o nome do Senhor vai ser glorificado. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Pega a sua Bíblia comigo. Quero chamar meu filhão ali, né? Renan, que chegou aí de viagem. Nós abençoamos ele para estar indo fazer uma viagem. Hoje ele já veio trazendo aqui pregador internacional, gente. Pregador internacional, né? Nós já abençoamos, declaramos, Pai, que o Senhor é com ele, usa ele poderosamente. Tudo aquilo que ele tem carregado e tudo aquilo que ele tem vivido em ti, seja a boca de Deus aqui nesse lugar, meu Pai. Assim como está escrito em Efésios capítulo 4, que ao abrir da boca dele, o Senhor entregue e revele tudo que o Senhor tem para falar conosco, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vocês não têm ideia de como o coração está querendo explodir de alegria aqui. Foram 5 meses de ausência, mas parece que foi uma eternidade. Parece que foi uma eternidade. Meu Deus, quando a gente se encaixa em um lugar assim, e você se ausenta por um tempo, você percebe que existem coisas que às vezes não damos valor. Não damos valor porque consideramos do dia a dia, temos no dia a dia, mas quando estamos ausentes, nós vemos como é importante para nós. E vocês são de uma importância para a minha vida que vocês não têm ideia. Foi bom demais a experiência que eu estou vivendo, esse tempo fora, mas também o que eu tenho aprendido aqui, e mesmo de longe com o pastor Arlen mandando as mensagenzinhas. Pastor, só para testemunhar rapidinho antes de começar, teve um dia que o senhor mandou uma mensagem assim para mim, acho que era à noite, um pouco tarde. Meu filho, estou na igreja aqui agora orando por você. Só Deus sabe o que eu estava passando naquele momento. E quando o senhor mandou aquela mensagem, pastor, sabe quando parece que assim os céus se abrem, começa a descer água que vai refrigerando a nossa alma e vai confirmando que o Senhor é contigo, o Senhor é contigo, e Ele coloca pessoas no nosso caminho para testificar cada vez mais alianças que Ele coloca na terra. Porque propósitos, a gente já sabe que Deus une propósitos, mas você está longe, está distante, o pastor tem muitas coisas para se preocupar. De repente uma mensagenzinha simples, a gente pode pensar que não é nada, né? Mas mudou o meu dia, mudou o meu humor, mudou a minha inspiração para aquele momento. Obrigado por não me esquecer nas suas orações, e a toda a igreja, amém? Irmãos, sem mais delongas, vamos entrar na palavra do Senhor. Eu estava morrendo de saudade de ministrar nessa casa. Que honra! Abra sua Bíblia comigo em nome de Jesus, no livro de Ezequiel, capítulo 14. Uau! Glória a Deus. Ezequiel capítulo 14. Vou começar a leitura aqui para ganhar tempo, que o Caio já está arrochando ali no relógio. Então alguns dos anciãos e líderes de Israel vieram e se sentaram diante de mim. E aconteceu que a palavra de Yahvé veio novamente a mim, dizendo: Filho do homem, estes homens ergueram ídolos em seus corações e colocaram tropeços e obstáculos malignos para a queda deles próprios. Ora, será que devo permitir que me consultem? Portanto, abre a tua boca, fala com eles e dize-lhes: assim diz Yahvé, o eterno e soberano Deus. Quando qualquer israelita construir qualquer ídolo em seu coração e puser tropeço ímpio diante do seu rosto, e depois consultar um profeta, eu, Yahvé, o Senhor, responderei pessoalmente a essa pessoa conforme a sua atitude idólatra. Assim agirei a fim de reconquistar o coração de toda a casa de Israel, nação que me desprezou em troca de seus ídolos inúteis. Por esse motivo, abre a tua boca e declara à casa de Israel: assim diz Yahvé, o soberano: arrependei-vos, abandonai todos os vossos ídolos, convertei-vos do vosso mau caminho e renunciai a toda e qualquer prática abominável. Quando qualquer pessoa da casa de Israel, ou mesmo qualquer estrangeiro residente em Israel, decidir separar-se de mim e edificar algum ídolo em seu coração, assim armar um tropeço maligno diante de si, e depois tentar buscar um profeta para consultar, eu, o Eterno, eu mesmo lhe responderei: eis que voltarei a minha face contra aquela pessoa,
e dela farei um exemplo, um sinal e um objeto de escárnio, para que todos, eu pessoalmente, o eliminarei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou Yahvé, o Senhor. Eu vou ler mais uns trechos novamente, só que com uma nova versão. Filho do homem, estes homens ergueram ídolos em seus corações, e colocaram tropeços e obstáculos malignos para a queda deles próprios. Ora, será que devo permitir que me consultem? Portanto, abre a tua boca, fala a eles e diz-lhes: assim diz Yahvé, o eterno e soberano Deus, quando qualquer um da minha igreja construir qualquer ídolo em seu coração, e puser tropeço ímpio diante do seu rosto, e depois consultar um profeta, eu, Yahvé, o Senhor, responderei pessoalmente a essa pessoa, conforme a sua atitude idólatra. Assim agirei a fim de reconquistar o coração da minha igreja, nação que me desprezou, em troca de seus ídolos inúteis. Tomei os vossos assentos. Pai, obrigado por essa oportunidade riquíssima, obrigado por estar aqui novamente. O Senhor sabe quanto eu orei por esse momento, o Senhor sabe como eu estou em alegria, meu Pai, porque o Senhor me trouxe de volta para casa. E eu peço agora que o Teu Espírito, Senhor, já está aqui, e eu peço que Ele continue agindo em nossos corações, repreendendo desde já qualquer ação contrária do nosso adversário para tentar obstruir a nossa mente, o nosso coração, para tentar nos distrair, nos dispersar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, que os Teus anjos estejam aqui agora, repreendendo toda e qualquer ação maligna, para impedir que o Teu povo ouça a Tua palavra, e que o Teu Espírito ministre sobre nós, e que o Teu nome seja glorificado com tudo o que for dito nessa noite, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Ezequiel fala sobre idolatria. E eu quero confessar com vocês que o que me chama a atenção é que, se você for analisar a história de Israel, a menina dos olhos de Deus, o povo escolhido, separado, para que o Senhor se manifestasse na terra, se revelasse sobre a terra. Mas aí o que me chama a atenção é que, durante toda a história de Israel, você sempre vai ouvir que entre o povo, eles levantaram várias vezes altares idólatras. Você tem um Deus que criou todas as coisas e te chama para ser povo dele, mas no meio da comunhão, no meio da congregação, várias pessoas se levantam e começam a estipular ídolos como válvula ali de escape para as suas adorações. E a história vai nos dizer que em todo o tempo Israel passa reino, entra reino, sai reino, vai levantar altares idólatras. Entra rei que vai se prostrar diante dos ídolos. Entra rei que vai servir a Deus, mas não vai ter coragem de tirar os ídolos. Vão levantar ídolos, líderes que vão adorar ao Senhor, construir novamente o templo, fazer o povo voltar a Deus, mas entre eles, os altares idólatras estarão lá, e esses reis não tiveram coragem de destruir esses altares. O que me chama a atenção é que o homem, quando caiu no Éden, consequentemente, nasceu uma necessidade no coração dele, nasceu um desejo de construir altares a ídolos no seu coração. O homem, naturalmente, ele tem um desejo de se prostrar diante de ídolos. E isso não se limita apenas ao povo de Israel, mas a toda a terra, a todo ser humano. Perceba, Israel testemunhou coisas extraordinárias. Israel, você já viu o mar se abrir no meio? Meu irmão, você está no deserto, e para que você tenha conforto, o Senhor coloca sobre você uma nuvem de glória, para que o sol não queime a tua pele e fique confortável durante o dia. À noite, para que você não passe frio, Ele coloca uma nuvem de fogo, labareda de fogo que não para de arder, para que você fique aquecido e durma bem. Você está com sede, Ele manda o profeta bater com um cajado numa rocha e ali jorrar água pura para saciar a tua sede. Você está com fome, Ele manda pássaros trazerem alimento para você, para que você coma carne, porque você estava com saudade da carne do Egito, das cebolas. Israel testemunhou coisas extraordinárias com Deus, mas isso não foi suficiente
para que mesmo assim voltassem o seu coração para a idolatria. Os poderes, aquilo que é extraordinário, poder, manifestação de milagre, não é suficiente para sustentar a tua fé. Manifestações de poder e de dom não são suficientes para dar sustentabilidade à nossa fé. Eles viveram coisas extraordinárias, viram coisas extraordinárias, mas mesmo assim, na primeira oportunidade, porque Moisés demorou, construíram para si um bezerro de ouro. Há poucos dias nós ouvimos a voz de Deus, ficamos até com medo, porque veio em tempestade, raios. Não, Moisés, sobe lá um monte e nos representa diante do povo, porque tu tens o hábito de falar face a face com ele. Mas Moisés demorou, não voltou quando eles esperaram. Então o coração do homem se voltou à necessidade de construir um Deus para si. E aí fizeram um bezerro de ouro. O que nos faz diferente daquilo que nós professamos é um caráter transformado. Porque poder e milagre não sustenta a sua fé. Poder e milagre não reveste a tua fé, mas transformação de caráter sim. Amém? Primeiro ponto. O coração do homem tem uma tendência natural após a queda em buscar ídolos e bezerros de ouro. E aí eu quero entrar numa seara. Diversos textos bíblicos vão nos alertar a ter cuidado com o diabo. Porém, não ter cuidado apenas com os ataques do diabo, mas principalmente em não cair no erro ou na tentação de cometer o mesmo erro que o diabo cometeu. Diversos versículos bíblicos vão nos alertar a tomar cuidado contra as ciladas do inimigo. Porém, não só contra os seus ataques, mas para não cometermos o mesmo erro que o diabo. Qual foi o erro do diabo? Se você pegar o livro do profeta Isaías e o livro do profeta Ezequias, ele vai fazer uma referência a Satanás, quando está falando com os reis daquela época. Tu estavas no Éden, jardim de Deus. Eras querubim da guarda ungido, mas em teu coração, tu dissestes: eu estarei acima das estrelas de Deus, e ali assentarei o meu trono. E a Bíblia vai dizer que houve uma queda. O próprio Cristo disse: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Alguém que tinha uma posição, alguém que tinha um lugar de honra, por assim dizer, alguém que tinha um lugar de destaque, porque houve um anseio de querer ser mais em seu coração, caiu, consequência. E aqui é o primeiro ponto que eu quero tocar com você. Cuidado com o anseio de querer ser mais. Cuidado com a necessidade de querer ser mais. Porque você pode estar confundindo fé com presunção. E presunção é você ter um sentimento lisonjeiro e muito bom de si mesmo. É você ter um desejo de entender e começar a acreditar que é você quem faz, que é você quem cura, que é você quem tem o dom de cantar, que é você quem opera milagres e maravilhas. Cuidado para não confundir fé com presunção. Não importa o quão extraordinariamente ele foi criado por Deus, não importa o quão grande foi o que Deus confiou a ele, em um determinado momento, houve a necessidade dele querer ser mais do que o que Deus determinou. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer na carta ao Timóteo, ele traz algumas orientações para pessoas que querem servir no reino. Ele traz algumas orientações para as pessoas que querem trabalhar, querem ser ministros, querem atuar na obra. Dentre elas, ele destaca uma, que não seja neófito. Neófito significa novo na fé. Sabe para quê? Para que ele não suceda no erro, na tentação de cometer o mesmo erro do diabo. Está vendo o zelo que ele teve? Timóteo, aqueles que querem trabalhar no serviço ministerial,
eu tenho algumas orientações, dentre elas que ele não seja neófito, porque se ele é novo na fé, ele pode se corromper muito fácil. O brilho do poder e da glória, que é toda e exclusiva de Deus, pode seduzir ele, e ele começar a ter um coração presunçoso e achar que ele pode fazer alguma coisa, e assim contaminar todo o resto do rebanho. Cuidado com o anseio de querer ser mais. Existe uma diferença em querer ser e em querer ter. Eu quero ter mais de Deus, infinitamente mais. Eu quero ter mais dele a ponto de não pensar, deixar ele pensar, de não ficar com medo, de não ficar com receio de falar dele para as pessoas, porque eu quero ter mais dele, mas eu não quero ser mais. Amém? Consegue entender essa diferença? A pior idolatria que podemos cometer é a do nosso eu. E nunca vi, a gente fala tanto de religiões pagãs que têm as suas idolatrias, e sabemos que tem. Imagens, deuses, esculturas. Imagem que tem boca, mas não fala, que tem olho, mas não vê, tem ouvido, mas não escuta. Mas eu nunca vi uma geração tão idólatra, uma geração de crente tão idólatra como a nossa. Porque idolatria não é apenas eu pegar uma imagem ou eu pegar um ídolo externo e deixar ali a minha devoção a ele, a adoração a ele. Mas idolatria também é ao nosso eu. E muitos de nós, eu digo isso me incluindo também, porque Deus sabe como foi essa semana, para eu preparar. O tanto que eu apanhei quando o Senhor ministrou essa palavra em mim, porque eu tinha um coração idólatra, e às vezes pensava que era um coração cheio de fé, mas eu adorava o meu eu. Quantos de nós não adoramos o nosso eu, porque começamos a acreditar que nós podemos de fato fazer alguma coisa? Qual miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo escreveu. O anseio de querer ser mais pode nos levar além da vontade de fazer, além da vontade de crescer, pode nos levar a um coração presunçoso. Lembra? O Senhor falou a Ezequiel, fala para o meu povo, que enquanto eles estiverem adorando ou idolatrando a outros deuses, com a idolatria em seu coração, nem adianta vir me consultar. Nem adianta vir me consultar, diz, assim diz o Senhor, Yahvé, o soberano, enquanto houver a idolatria e as intenções ímpias e malignas em seu coração, não adianta vir me consultar. É o Senhor quem diz. Ezequiel, profeta, avisa ao povo. Aleluia. Quando confundimos fé com presunção, nós corremos o risco de sairmos do terreno que era para estarmos, que é o terreno da humildade, e entramos no terreno da soberba, que em uma de suas características é um coração presunçoso. E esse foi o erro que Satanás cometeu. E Paulo enfatiza: cuidado para que não suceda que o teu povo que quer um ministério incorra no erro, na tentação de cometer o mesmo erro que o diabo cometeu. Não são apenas bens materiais, e aqui é um assunto mais delicado, pastor, me perdoa. Não são apenas bens materiais, mas muitas vezes a posição que exercemos no corpo. Aquilo que nós fazemos no reino, na igreja, também pode ser um altar de adoração, ou um altar de idolatria. Paulo disse o seguinte aos coríntios: eu não ultrapassei o limite da esfera de atuação que Deus determinou para mim. Eu não ultrapassei o limite da esfera de atuação que Deus determinou para mim. Paulo disse. E quem foi Paulo? Poderia, né? Pelo histórico dele. Sabe qual é o problema? É porque às vezes a gente começa a pedir mais para o Senhor, e Ele ainda fala assim: pedis, mas não recebeis porque pedis mal, porque Ele sabe qual é a intenção do teu coração.
Mas quantas vezes nós dobramos o nosso joelho e começamos a pedir mais do Senhor, porque na verdade não é uma necessidade de romper o nosso chamado, mas é uma necessidade clara de estarmos em evidência. E uma das consequências da idolatria é que ela começa a contaminar quem está em cima. Ela não começa de baixo, ela começa em quem está em cima e ela se estende a quem está na nave da congregação. Porque você observa que estamos vivendo, meus irmãos, cuidado com as distrações. Porque Satanás, ele começa a alimentar dentro do nosso coração um desejo, e às vezes a gente se engana pensando que está caminhando em direção ao Pai, quando na verdade nós estamos caminhando em direção aos nossos altares. E tudo isso é entretenimento de Satanás, para que você não perceba a cronologia do tempo que nós estamos vivendo. Você para de se preocupar com o teu devocional. Você para de se preocupar com o teu momento de comunhão no lugar secreto, porque Deus está te usando, você está em evidência, não tem mais tempo para isso. Porque quando nós estamos ainda na busca de algo sobrenatural, porque todos nós ansiamos algo sobrenatural, todos nós ansiamos. E quando estamos na busca, a gente dedica tempo a isso, oramos, lemos a palavra, meditamos, estamos ali fielmente, dia após dia, buscando, chorando na presença do Senhor, e aí Ele começa a demonstrar algumas manifestações de poder através da sua vida, por infinita misericórdia, porque Ele sabe que você não merece, mas por infinita misericórdia e graça, Ele começa a ministrar em você, e você começa a estender isso para a comunhão da igreja, do corpo. Acontece que essa necessidade de estar em evidência, essa necessidade de estar com o microfone na mão e ter uma oportunidade, ela começa a sugar, sem que você perceba, ela começa a sugar o propósito de Deus da tua vida, e você começa a assumir um lugar que não é teu. Você começa a gerar no teu coração, construir um altar de idolatria para si mesmo. Eu quero fazer um desafio, procura a maior igreja de Brasília. A maior igreja de Brasília, a Mega Church. Tira a banda, tira a estrutura, tira o conforto e me diz quantas pessoas ficarão para o culto de adoração. Diz para mim, quantas vezes você foi ver um homem ou uma mulher gospel e chegou lá, você via todo mundo em êxtase. Mas não porque era a presença de Deus que estava lá, mas porque o talento que Deus colocou sobre alguém estava sendo manifestado e as pessoas estavam adorando. Olha o que o Senhor diz no texto: fala para o meu povo que se estiver com um coração contaminado com a idolatria, Ele não está falando de outros deuses, eu não ouvirei, não adianta me consultar. Porque quantas vezes nós chegamos na casa do Senhor e nós aplaudimos, nós cantamos e gritamos, às vezes a gente vê até um assobio, quando o artista entra, mas quão profundo é isso no teu coração e quão sincero é para Deus? Pastor, eu vivi umas experiências assim. O legal de você sair de onde você vive é que você começa a ver a realidade de outros lugares, e graças a Deus por aquilo que nós vivemos aqui, viu, pastor? Porque o Brasil tem um calor ainda, porque assim, você vê uma frieza espiritual, sabe, um ritual religioso quando você sai daqui, e você fica, a gente que está acostumado com esse calor, com esse fogo, em chorar na hora do louvor, e se entregar, e você vê que é genuína a adoração, lá fora é mecanismo, sabe, é robô, é algo artificial, você não sente. Poucas as pessoas que você encontra que tem um coração genuíno de adoração. Vamos preservar isso, vamos valorizar o que a gente tem na nossa casa, porque a América está se tornando uma Europa, uma frieza, uma libertinagem. Você vai adorar e você fica engessado, porque é um ritual, É bonito ver o solo da guitarra, a gente vai lá e a gente aplaude e tal, mas você não vê uma adoração genuína ao Senhor. Luciano Subirá diz uma frase o seguinte: muitas vezes o anseio de ser mais não é uma linguagem de fé, não é uma correspondência ao chamado de Deus, mas uma violação ao chamado de Deus. É a falta, olha como isso é importante, você que deseja exercer um ofício na igreja, no corpo, é a falta de contentamento
de alegria e realização com aquilo que Deus nos confiou. Meu Deus, parece que é algo simples, mas tenta entender. Deus coloca algo na sua mão para que você faça, e você não está aproveitando o que Ele está colocando agora, porque você está pensando no querer mais. Deus te coloca para estar na intercessão, ali no cantinho das igrejas, como guerreiros de adoração, mas ninguém me vê. Mas Deus te colocou lá agora. Aproveite esse processo, vive esse momento, se entregue nesse momento. Sabe, às vezes a necessidade de querer ser mais não é a necessidade de romper um chamado, é a necessidade de estar em evidência. E o Satanás, ele está te distraindo com esse entretenimento, e você está perdendo o que está acontecendo no mundo. Você começa a parar de observar o que acontece no mundo, na cronologia do tempo que ele vem. Aí você está disperso, distraído, se apegando a status, se apegando a materiais, a honras, a honrarias humanas, quando ele está querendo te levar a um patamar, meu irmão, que às vezes é só você e ele no secreto, e vale muito mais do que você estar com 100 pessoas te assistindo. Eu te garanto que é mais poderoso quando você está no teu quarto, com o teu coração sincero, porque não tem ninguém te vendo, e o seu eu cai por terra. Aí a glória dele começa a se revelar, porque é isso que ele está procurando, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Ele não está preocupado com o que você pode ou não fazer, porque Ele sabe que você é um nada. Ele quem opera em você. Assim como Ele escolheu Moisés, Davi, Abraão. Aí você vê esses grandes nomes. Aí eu quero ser como Eliseu Rodrigues, eu quero ser como Spurgeon. Meu amigo, seja Renan, seja Anderson. Seja Anderson hoje, e deixa Ele fazer você voar. Quando você tirar o coração do ser e começar a ter o ter dele, você vai começar a enxergar que coisas maiores virão, mas não é no seu tempo, do seu jeito. Às vezes Deus vai te usar em coisas que você nem imagina. Eu já orei tanto para Deus me usar com cura, mas Ele me usa com outras coisas. Aí eu parei, Deus, eu vou parar de bater cabeça. Um dia Ele pode me usar com cura pela infinita misericórdia dEle? Pode. Mas será que a intenção do meu coração é para engrandecer o nome dEle ou para estar em evidência? Será que a intenção do meu coração é chegar aqui, o Renan pregou e o aleijado saiu da cadeira, glória seja dada ao Renan, chama ele todo domingo, pastor, que vai estar cheia a igreja? Mas será que é essa a intenção do meu coração? O perigo da idolatria é que ela começa no altar e se estende à nave da igreja, porque quem está aí, que ainda não começou a se manifestar, quer chegar aqui não porque quer adorar a Deus, porque quer ser igual quem está lá. Você entende como o campo da idolatria é muito maior do que levantar uma imagem e colocar na parede da santa, da mãe de Deus, disso ou daquilo. E às vezes a gente critica, mas eu nunca vi uma geração de crente tão idólatra quanto a nossa. Sabe qual é o perigo? O maior perigo disso tudo é porque os ministérios, os núcleos da congregação, que são os braços da igreja, começam a ter conflitos. Sabe, pastor, aquelas intrigas, sabe, aquela competiçãozinha boba de talento, aquela necessidade de ser, qual é o culto da festa? Então me escala. É o culto do hora nona? Não posso, estou sem tempo, irmão, não dá. Ah, mas é o culto de ceia, vai ser a festa da igreja, eu quero estar escalado, eu já abri mão de tudo. Sabe, aquele ódio entre irmãos, que é uma das provas que mais me tem deixado desanimado e triste, mas ao mesmo tempo encorajado a orar pelo corpo de Cristo, é porque a gente vê, o que eu mais percebo, quando nós estamos caminhando em comunidade, a gente começa a ver Deus usando alguém, em vez de eu me alegrar, eu começo a ter inveja. Sabe o que é isso? No seu coração existe um altar de idolatria e você ainda não sabe. Porque se alguém que está do meu lado, caminhando comigo, começa a crescer, meu irmão, eu quero pegar no pé dele, eu quero pegar nas vestes dele, eu quero que quando estiver transbordando do céu, eu pegue pelo menos as sobras, eu quero dizer igual Eliseu falou para Elias, que quando você for, meu irmão, e for a minha vez, deixa uma porção dobrada sobre a minha vida, porque eu quero é mais, eu quero que você cresça, para que eu vá atrás e vá crescendo junto, abre o caminho para eu ir contigo, bora meu irmão, bora, avança igreja, não, o meu coração está preocupado o quê? Ah não, é ele ou é eu, os dois não dá. Porque Satanás, ele está te distraindo com coisas tão superficiais para Deus, que não valem nada, não paga nem o ticket, o bilhete para você ver os portões do céu, nem entrar, não paga nem a oportunidade de você ver os portões do céu, não vai pagar nem a oportunidade de você ver a trombeta soar.
porque é fútil, superficial, meu irmão. Mas a igreja está tão distraída com os ídolos dos nossos corações. E me desculpa aqui a sinceridade, eu sei que existe problema em todos os núcleos, mas tem um em específico, meu Deus, e eu preciso falar. Todo dia eu oro pelo pastor Moisés, todo dia eu oro por esse homem. Então, meu irmão, por que você acha que o ministério de louvor é o mais atacado das igrejas? Por que você acha que o ministério de adoração é o mais atacado por Satanás? Porque é onde mais tem servos construindo cada vez mais altares de adoração para si no seu coração. Sabe, gente, os aplausos é um perigo. Você começa humilde, quantas vezes, é só você olhar, hoje em dia a vantagem da tecnologia é isso, que você olha e você vê tudo em tempo real, né? É só acompanhar a trajetória de alguém que está começando agora no louvor. Você vê a humildade, gente, até o cabelo é de um jeito, a roupa é de um jeito. Aí Deus começa a usar, é um poder, é uma sensibilidade, é uma entrega, é uma devoção, é uma fidelidade. Aí quando Deus começa a honrar, começa a crescer, começa a crescer. Selfie, seguidores. E aí o cara começa, antes de entrar, eu vou fazer sair uns fogos assim, antes de eu entrar. Aí ele entra, aí todo mundo, e Deus olhando assim, uai, mano, era um culto de adoração. Mas adoração a quem? Aos ídolos que nós estamos construindo em nossos corações. E o Senhor está falando essa noite para você, igreja, vem juízo de Deus por aí. Vem juízo de Deus por aí, porque Ele procura corações genuínos, quebrantados, que não estão preocupados com status ou evidência. Eles estão preocupados, sabe com o quê? Quem o adore em espírito e em verdade, mesmo que ninguém te veja, meu irmão. Ei, o maior sucesso na terra é chegar no céu e o teu nome está escrito no livro. Chegar lá e o anjo abrir aquele livro grandão, falar assim, Anderson Fernandes, pega essa chave aqui, meu querido, pode entrar nos céus. Quer glória maior que essa na tua vida? Você ser chamado de filho, sentar com ele na mesa e ceiar com ele? Ou você prefere aqui na terra todo mundo te aplaudindo, te levando os lugares de multidões, mas quando chegar aquele dia ele fala, afasta de mim. Você tinha um coração cheio de idolatria, e eu não divido a minha glória com ninguém. Oh, aleluia, Deus é lindo. Aí eu vou te falar uma coisa, estou me acostumando com a tecnologia, pastor, sabe o que acontece? Nesse momento aqui agora, existem pessoas que essa palavra está entrando aqui e saindo aqui. Sabe por quê? O altar já está construído no teu coração. Fala Deus, fulano devia estar aqui para ouvir essa palavra. Não, você que devia estar aqui. Se fosse para fulano estar aqui, Deus tinha incomodado ele de algum jeito, ele ia estar aqui. Sabe por quê? Porque quando a gente tem um altar de adoração no nosso coração, a gente não reconhece o nosso erro, só o do próximo. E o Senhor está falando, está advertindo. Deixa eu te falar uma coisa. Quando o pai exorta um filho é porque ele ama. Não é porque ele é ruim, não. Então se Deus quer me dar advertência, pai, eis-me aqui, chama minha atenção mesmo, que eu quero andar cada vez mais em perfeição contigo. Mas não, se o Senhor vem, traz uma palavra de advertência, abre o teu olho, eita, é para fulano, é para Beltrano, não, é para você. Porque no teu coração você está tão enraizado com a idolatria do seu eu, que você não consegue mais ouvir a voz de Deus, só o do seu eu. Ele é o seu Deus. Porque a adoração não é o que a gente veste, não é a gente estar aqui todo dia e falar, eu sou evangélico, estou sentindo aqui, até arrepiei, é forte, tem vários clichês, né? De jargões gospel. Não, adoração não é isso não. Adoração é você orar em espírito sem que ninguém escute, e você ver as coisas acontecendo assim, naturalmente. Adoração é você estar trabalhando num lugar que nem eu, uma locadora de carro, num aeroporto isolado, não tinha ninguém, eu sozinho, morrendo de sede porque não tinha água, e eu fazer um pedido sincero para Deus, pai, estou com tanta sede, traz uma água para mim, o próximo carro que eu pego, o que tinha lá em cima, geladinha, fechadinha, uma garrafa d'água. Adoração é você ter sensibilidade com as coisas espirituais, e elas começarem a movimentarem as coisas naturais,
Isso é que é adoração. Você está sem ninguém te ver, você está trabalhando, você não está pensando em plateia, você não está pensando em pregação, não tem esboço, não tem nada. Mas você ora a Deus, você fala: Deus, eu estou com sede. Traz uma água para mim, uma água, se possível, gelada. Em questões de 5 minutos, estaciona um carro, o cara entrega a chave. Obrigado, Renan. Thank you. You're welcome. Oh, que isso, hein? Sarinha, segura aí o inglês. E aí eu vou lá, abro o carro, na hora que eu vou pegar para fazer o meu trabalho, oh meu pai, uma garrafa de água fechada, geladinha. Aí você começa a chorar, e quem está olhando para você e fala: é louco, eu sou louco por Jesus, meu irmão. E Ele é um ser que me escuta, invisível, mas real. É isso que é adoração, é isso que o Senhor está querendo de nós nessa noite. Amém? Eita, Deus maravilhoso. Vai adorando a Ele aí, meu irmão. Vai dando glória aí. Vai dando glória aí, que eu estava com saudade de você. Vocês não têm nem ideia. Sabe qual é o perigo da idolatria? Ela é um vírus que está contaminando a sã doutrina. Uau! Quantos artistas prostitutos nós estamos colocando nos nossos altares para conduzir a adoração do povo de Deus? É tanto show, entretenimento, é tanto evento. Aí o cara começa a se corromper com a adoração que nós estamos dando a Ele, e ele começa a colocar os seus achismos, as suas filosofias acima da palavra de Deus. Só que você está tão cego que você começa a acatar o que Ele fala, porque essa é a verdade do Senhor. Fulano diz, ele é homem de Deus, ou mulher de Deus. Nós estamos tão cegos com os altares que nós construímos nos nossos corações presunçosos, que quando aquele artista que nós idolatramos começa a falar suas asneiras, que dá nojo, dá vontade de Jesus, entrar na carne e enforcar uns 3 assim ao mesmo tempo. Aí a pessoa começa a catar aquilo dali como doutrina sagrada, porque o seu coração idólatra está tão corrompido que você não consegue mais enxergar o que é puro e o que é profano. Está tão corrompido que você começa a aceitar as ideologias malignas na igreja. O que prevalece é o amor. Vamos viver o amor. Cuidado com um coração presunçoso. Quero dar um conselho, se eu puder. Eu sei que eu sou talvez o mais novo, né? Tudo bem que eu estou careca já, mas o mais novo dos... Um conselho a quem quer ser ministro. Um conselho a quem já é ministro. E um conselho a quem deseja um ofício na igreja. Está vendo isso aqui, ó? Isso aqui não é palanque, tá? Na verdade, isso aqui só existe por questão estética, para que vocês que estão aí possam ver melhor quem está aqui. Mas na verdade é só questão estética. Nós vamos colocar isso aqui como um altar, amém? Consagrado. Você que deseja ser ministro, coloque uma coisa no teu coração. Grava isso no teu coração com letras garrafais, para que quando você começar a ser usado por Deus, você não permita que a idolatria entre no teu coração e faça você ficar cego e esquecer o que eu vou te dizer nessa noite, amém? Então, você que deseja exercer um ofício na igreja, seja qual for, toda vez que for subir aqui, suba como servo e desça em humildade. Por quê, Renan? Porque você vai subir como servo, entendendo que está a serviço de um rei, e vai descer em humildade, reconhecendo que não é você, nem por você e nem para você, é dele, por ele e para ele. Por melhor que seja a tua voz, a tua extensão vocal, o seu talento musical, ou a oratória que você tiver, não interessa. Suba como servo, desça em humildade. Porque aí o Senhor vai olhar para você, meu irmão, e Ele vai ver, sabe o quê? Um lugar vazio, que está disponível para ser cheio. Porque o Senhor procura, e Ele olha a gente com o ego tão inflado, Ele fala: esse aqui eu não preciso encher mais não, porque já está tão cheio de si. E onde está cheio de si, eu não entro. Aí Ele procura corações vazios. Corações vazios é o quê? Aquele que reconhece: eu não sou nada, eu não posso nada, eu não faço nada, dependo dEle. É Ele, para Ele. E aí Ele começa a falar o quê? Esse que eu quero, eu vou derramando um pouquinho. Por quê? Porque aí primeiro eu quero ver qual é a intenção do coração dele. Eu não derramo de uma vez, eu derramo um pouquinho. Aí o Senhor começa a usar, aí Ele vai vir. Aí Ele vai vendo que ele continua andando em humildade. Aí o Senhor, eu vou derramar mais um pouquinho, porque esse servo é fiel. Aí ele vai começar a ser mais usado, vai começar a ir para outros lugares. Aí o Senhor vai ver o quê? O coração dele permaneceu em humildade. Então eu vou derramar mais um pouco, vou derramar mais um pouco. Quando você menos esperar, você está transbordando na presença dele. Aí isso aqui que é material, isso aqui que é passageiro, meu irmão, nem fede, nem cheira mais. Você nem fica mais preocupado, você nem é mais corrompido. Você já passou desse estágio, você está em outro patamar.
Você já está pensando na eternidade. Você está preocupado agora com as vidas. Porque isso é o que mais importa. No final das contas, o que importa é o teu próximo. No final das contas, o teu dom, o teu talento, primeiro é para honrar e engrandecer a Deus. Segundo, é para que você sirva ao teu próximo. Os teus dons e os teus talentos foram derramados por Deus para que você ame quem está do teu lado, mesmo que você odeie Ele, mesmo que o cheiro dele não te agrade, mesmo que o santo não bateu. Você tem que servir a Ele com excelência. Você tem que olhar para Ele e falar: esse aqui é a imagem e semelhança do Criador. Eu vou dar o meu melhor, eu vou servir a Ele. Meu irmão, eu duvido você não mover o coração de Deus quando você está servindo ao próximo com um coração sincero. Eu duvido. Eu duvido. Sabe o que o livro de Ezequiel vai dizer? Ezequiel capítulo 6. Ai, meu pai. Ezequiel capítulo 6, versículo 8, eu vou ler rapidamente. Diz assim, ó: contudo, é o Senhor quem está falando, tá? Contudo, preparei um remanescente com vida. Permitirei que alguns escapem. De quê? Da idolatria. A fim de que sejam espalhados pelas nações. Sabe o que Deus está dizendo nessa noite? Que Ele está levantando remanescentes fiéis sobre essa geração. Que eu digo com firmeza, não sou Ellen White para dizer a data, mas eu digo com firmeza que pode ser, com muitas evidências, que seja a última. Ele está levantando remanescentes fiéis para que preservem a sã doutrina. Remanescentes fiéis para que carreguem esse evangelho, custe o que custar. Remanescentes fiéis que não vão se prostrar diante dos aplausos. Remanescentes fiéis que não vão ficar seduzidos com os elogios quando descer do altar. Com as batidas nos ombros. Você foi extraordinário hoje. Ministros, cuidado com os elogios quando você desce do altar. Porque sem saber, você pode estar construindo bem devagarzinho, cada dia um tijolo, um altar de adoração em um coração presunçoso. E está confundindo isso com fé e adoração. O Senhor quer te levantar nessa noite para essa geração. É para hoje, não é para amanhã, não é para daqui a 10 anos, não. É para hoje, para que você seja um remanescente fiel. Para que Ele fale: eu vou te levar para as nações para que o meu nome seja engrandecido. Eu vou te levar para outros lugares maiores para que o meu nome seja reconhecido. Não há glória maior que a pessoa revelar Jesus através da sua vida. Não há glória maior. O Senhor quer levantar jovens como remanescentes fiéis que não se entregam às ideologias, com coração sincero de adoradores, que não se vendem por causa dos amigos e têm vergonha de Cristo, porque hoje o mal da nossa geração é ter vergonha de Jesus. A gente critica Pedro porque Pedro negou, mas todo dia nós negamos ele um pouco, porque temos a oportunidade de ir contra tudo que o sistema está regindo, mas nós não vamos, porque eu tenho vergonha de falar publicamente. Remanescentes fiéis que vão se levantar para preservar a sã doutrina, para preservar o evangelho de Jesus genuíno. Eu não estou preocupado se eles estão lá querendo me perseguir, porque você reparou que ultimamente muitos líderes estão se levantando e o mundo todo está indo contra? Já reparou? Porque estão percebendo que o mundo está precisando de pessoas que iluminem. Não crente abajur, que a luz é só para si. É poste, tem que iluminar tudo que está à sua volta. Tá entendendo? As pessoas estão se levantando para falar da sã doutrina, o mundo está indo com tudo. E aí? Vai recuar? É melhor ficar no conforto do... Está todo mundo concordando com o que eu estou falando, tá bom demais. Ou é melhor falar a verdade, doa quem doer? É melhor você falar aquilo que tem que ser dito, ou você quer falar aquilo que todo mundo quer ouvir, para você não ficar mal com ninguém? Ser um remanescente fiel é você se levantar como uma atalaia, candeia, que não para de brilhar, aonde você for, meu irmão. Caio, aonde você estiver, meu irmão. Ainda mais um jovem bonito assim, igual esse cara aí. Imagina, meu Deus. Ei, você é um remanescente fiel. O Senhor vai te levantar sobre essa geração, cara, com ousadia.
As pessoas te olham, podem até pensar, ele é tímido, né? Dali não sai nada de bom, pode pensar, só o futebol. Não. Esse teu coração é um coração de verdadeiro adorador. É por isso que ele olha para você e você sente muitas necessidades e às vezes não entende o que está passando, né? O que está acontecendo fora da tua cabeça. Senhor, eu não entendo isso, não entendo aquilo, eu não entendo isso, não entendo aquilo. Mas o Senhor, Ele está te forjando. E é para hoje. Para que você seja referência para outros jovens. Queria eu que tivessem mais 100 Caios aqui. Aqui, mais 100 Caios. Mais 100 pessoas com um coração de Caio. Porque você é um verdadeiro adorador. Você pode pensar que não é nada agora, você só enxerga o hoje. Deus, quando chamou Davi, quanto tempo demorou para ele ser rei? Mas ele foi ungido. Mas quanto tempo demorou para ele ser rei? O Senhor já te chamou. Se prepara. Se prepara, meu irmão. Deus é contigo. Deus está levantando remanescentes fiéis nessa igreja. Amém? Fica de pé aí. Vamos adorar a Ele com louvor. A maior desgraça, não esqueça, é uma palavra forte, desculpa, mas eu vou falar. A maior desgraça do povo de Israel foi a idolatria. Viu? E aí eu começo a fazer referência. Quando falo Israel, eu falo igreja. Cuidado, igreja do Senhor, para você não estar colocando outros seres e adorando outras coisas que não ao Senhor. Levante-se como atalaia nessa geração e comece a revelar o amor de Jesus. E você vai ver como vale a pena. Amém? Vamos adorar o Senhor. Eu agradeço a oportunidade, pastor Arley, em nome de Jesus. Amém? Vamos adorar então. Quero fazer um convite agora também. Antes que o louvor comece a adorar o Senhor. É uma palavra diferente, né? Você poderia vir aqui ouvir falar de algum personagem da Bíblia, a gente contar a história dele e no final você sair como vencedor, né? Mas pode ter certeza que com essa palavra você vai sair mais que vencedor. Tá? Eu não estou aqui para trazer palavra motivacional, para aliciar teu ego, falar que você vai ser próspero, rico. Deus está preparando tudo isso e muito mais. Mas o que eu quero falar para você é algo que nada pode comprar, a tua salvação. Então eu quero que você entenda que o teu coração a partir de hoje vai ser único e exclusivo para Jeová Rafá. Único e exclusivo para Jesus de Nazaré, o Messias que em breve voltará. Amém? Então se você quer, eu não quero te chamar aqui nesse momento agora, não é para aceitar Jesus, quem não aceita ainda não, tá? É para quem reconhece que precisa morrer para si, para que ele possa crescer. Se você puder vir aqui na frente para a gente orar e ministrar sobre a sua vida, eu sei que o Senhor vai restaurar muitos corações e vai reavivar muitos ministérios e chamados que estão enterrados aqui nessa noite. Pessoas que estão enterrando seus ministérios por medo ou porque não estão entendendo o que está acontecendo. Se você tem essa necessidade de destravar e começar a romper ministerialmente, venha, dê o primeiro passo, meu irmão, que a igreja vai orar por você. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Não tenha medo não, meu irmão, venha. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. Santo dos santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Escuta, eu sei que tem pessoas que não saíram, não vieram até aqui,
mas que sentem essa necessidade de um romper ministerial, não se preocupa não. O Senhor, Ele não fala só com quem está aqui na frente. A primeira coisa que Deus vai quebrar na tua vida é a timidez. A primeira coisa que Deus vai quebrar na tua vida é a vergonha. Sabe por quê? Porque o Senhor está chamando um povo para uma obra extraordinária nessa terra. Imagina o privilégio que você está tendo da obra dos últimos dias. Meu irmão, está uma honra para poucos. Quantos apóstolos, quantos não esperaram por esse dia e você está vivendo? O Senhor está te chamando para um romper ministerial. Mas não se preocupa, você fica aí, coloque a mão no teu coração, porque Ele olha um coração sincero. A gente vai orar agora. E eu tenho certeza que o Senhor você vai romper em Deus. Amém. Pai, em nome de Jesus, como igreja, nós oramos agora. Nós clamamos aos céus para que seja destruída todas as fortalezas do inimigo em nossos corações e em nossas mentes, em nossos pensamentos. Aquilo que Satanás tem lançado contra essas pessoas para oprimir, para parar, para fazer recuar, vai cair por terra pela autoridade que há no nome único de Jesus Cristo de Nazaré. Vocês, em nome de Jesus, vão começar a experimentar mananciais de águas vivas descendo sobre vocês. Quando começar a sentir a necessidade de levantar de madrugada, é porque Deus entende que é o único momento que você tem, que nada vai te distrair. Levanta e coloque o teu joelho, mesmo que não saia palavra alguma, porque mais cedo ou mais tarde as lágrimas vão escorrer e o teu coração vai começar a se esmiuçar. É necessário que ele seja quebrado, sim, para que nesse quebrar você vai diminuindo, você vai perdendo. Aí o medo começa a cair por terra, o receio começa a cair por terra, a dúvida, quem coloca no coração é o inimigo, vai começar a cair por terra, e o Senhor vai começar a se revelar através de você, e você vai começar a enxergar que o propósito dele é maior. Às vezes não é o que você pensa, mas é maior do que o que você pensa. Em nome de Jesus, eu creio, Pai, eu creio, meu Pai. Aleluia. Tua presença é o meu prazer. Tua presença é o meu prazer. Tua presença. Declare. Tua presença é o meu prazer. 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 Santos, a fumaça me esconde, só seus olhos me veem. Declare. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só conheço a vida, tua presença é meu prazer. A presença dele é o teu prazer mesmo? A presença dele é o teu prazer? Se a presença dele for o teu prazer, você precisa a cada dia se derramar mais nessa presença. Isso precisa ser algo que tem que ter esse desejo. Por isso está sendo falado sobre tudo isso, porque esse mundo gospel virou algo que é promocional. As pessoas estão usando isso como uma plataforma para se autopromover e não para promover o nome do Senhor. Quem que você quer que seja promovido na tua vida? O seu nome ou o nome do Senhor? É o nome dele que vai ser promovido? É a presença dele que vai ser promovida? Então que não viva eu, mas que Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na fé do Filho de Deus. Senhor, nos ensina a matar áreas da nossa vida que possam estar tentando se levantar em nós,
aquilo que não tem lugar para a nossa vida. Porque o que é importante, Senhor, é que o Senhor apareça em nós, é que o Senhor se manifeste em nós. Essa semana eu aprendi algo que marcou a minha história, onde eu sempre citei aqui sobre aquela questão de Adão, quando o Senhor aparece para ele e diz: Adão, onde tu estás? O Senhor não perguntou para Adão o que ele fez, mas perguntou para Adão onde ele estava. Agora, onde Adão estava? Ele estava onde? Atrás de um arbusto, porque simbolizava, sinônimo do trabalho dele. Quando Deus questiona Adão, Deus estava perguntando: por que você não apareceu, Adão, no horário combinado, na viração do dia? Mas para onde que ele foi? Se esconder atrás daquilo que ele fez. Porque sempre nós queremos mostrar para Deus, na hora que Deus nos cobra, na sua presença, de aparecer com Ele, na hora que Ele quer que a gente esteja, mostrar aquilo que nós temos feito. Adão foi mostrar porque ele é que cultivava a terra. Então, como ele cultivava a terra, ele estava mostrando: Senhor, está aqui o que eu plantei. E Deus estava dizendo: não é o que você fez, é comparecer no lugar que eu te chamei. Deus está muito mais preocupado em nós nos comparecermos no lugar que Ele nos chamou, do que apresentar o que nós fizemos para Ele. Deus está querendo cobrar de nós, sabe o que? Posicionamento de adorador. Um posicionamento que você precisa entender na viração do dia: o meu Deus está vindo, e eu não posso deixar nada roubar a presença dEle na minha vida. Eu não vou esconder, eu não vou me esconder de estar diante do meu Deus. Senhor, eu quero ter um encontro contigo, porque senão eu vou apresentar o meu trabalho e não a minha adoração. Foi o que foi aqui dito hoje. Você está preocupado em apresentar o seu trabalho ou a sua adoração? Você está preocupado em mostrar quem você é? Na hora que Ele está lá, na viração do dia, Ele está se manifestando, e Ele quer encontrar os seus filhos. Você, como filho, está se apresentando a Ele na hora certa? Será que você está dizendo: Senhor, fala, porque o teu servo ouve? Eu quero te ouvir, Senhor. Que não seja mais eu, mas seja o Senhor. Eu quero estar disposto, Pai, a esta semana focalizar tudo aquilo que está me tirando e me roubando da Tua presença, tudo aquilo que está me tirando do foco, tudo aquilo que está me tirando da comunhão contigo. Talvez o Senhor está se apresentando e eu não estou entendendo. Eu estou querendo apresentar trabalho em vez de eu apresentar um adorador. Receba a minha adoração, Pai. Me perdoe pelas minhas falhas. Me perdoe por não ter comparecido no tempo que o Senhor está querendo de mim. Me perdoe por não estar orando como eu deveria orar. Me perdoe, Pai, por não estar lendo a Bíblia como eu deveria estar lendo. Me perdoe, Pai, porque eu estou querendo mostrar resultados e não meu posicionamento. É o meu posicionamento que vai fazer a diferença do Senhor na minha vida. Eu quero estar mais perto de Ti, Pai. Obrigado por esta palavra, Pai. Obrigado porque o Senhor está ministrando, está me confrontando, está confrontando a minha vida. Eu preciso estar no lugar certo, e que aquilo que eu fiz, Pai, não vai atrapalhar o lugar que o Senhor me colocou. O lugar que o Senhor me colocou é muito mais importante do que aquilo que eu passei, porque eu quero confessar os meus pecados diante de Ti, para que o Teu nome seja glorificado. Me perdoa, Senhor. Me perdoa, Senhor. Me perdoa. Consagramos todo nosso ser a Ti.
Mas eu quero perguntar esta noite a alguém que quer entregar a sua vida para Jesus. Alguém que está aqui, que estava afastado, distante do caminho do Senhor e hoje quer voltar para Ele. Hoje é um dia muito propício para que você entenda que esse altar tem que ser levantado na sua vida e o nome do Senhor seja adorado. É o nome dele que tem que ser adorado. Interessante que Saul se arrependeu. Sabe por que Saul se arrependeu? Porque ele tinha medo de perder o trono. Agora Davi, quando erra e o Senhor o exorta, ele diz: Senhor, pode tirar tudo de mim, mas não tire de mim a tua presença. Muitas vezes as coisas vão, mas a presença de Deus é que não pode faltar. Enquanto muitas vezes a gente está preocupado em perder o trono, Davi estava dizendo: tira tudo, mas não tire de mim a tua presença. A presença de Deus faz toda a diferença na nossa vida. E se você ainda não entregou a sua vida a Ele, hoje é uma noite especial, que você pode dar esse primeiro passo. Ele te escolheu primeiro. Se você estava afastado, distante, você pode voltar hoje para Ele. Hoje é o dia que você pode voltar, para que justamente o nome dEle seja glorificado, para que justamente possa acontecer a diferença, e o nome dEle seja bendito sobre nós. É isso que é importante, a gente ficar atento, e nesse momento a gente está em oração, porque é uma batalha nesse momento no mundo espiritual, sobre tudo aquilo que está acontecendo, de pessoas que estão aprisionadas, algemadas, pessoas que estão presas, e outros muitas vezes estão desapercebidos, acham que é mais um culto. Não é um culto, é o culto que pode fazer a diferença. Eu lembro no dia que eu entreguei a minha vida para Jesus. Eu lembro no dia que eu me batizei. Isso faz toda a diferença na minha vida. Você entender o propósito e o querer dele continuamente, em nome de Jesus. Tem pessoas que vêm para bater o ponto, mas tem pessoas que vêm comprometida com aquilo que Deus vai fazer sobre a tua história. Entenda que o Senhor vai fazer algo novo sobre a tua história.